No CNN Exclusivo, Governadores de hoje, a gente entrevista o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Governador, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Muito obrigado, Mona Lisa. Boa noite a você, boa noite a Daniela. Boa noite, governador. Governador, eu gostaria de atualizar uma informação que eu considero importante para a gente começar esse papo. Acabamos de ouvir, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que alguns governadores e prefeitos exageraram na dose. O senhor também já se manifestou a favor do isolamento, mas por causa dessa questão toda da pandemia, o senhor pediu para o governo a liberação de empréstimos e prorrogação de precatórios. Eu gostaria de saber se o governo federal já deu alguma sinalização positiva e se vale a pena continuar aliado do presidente Bolsonaro quando ele não arrefece em relação às críticas aos governadores e prefeitos que estão optando pelo isolamento. Veja, Mona Lisa, aqui nós fizemos um planejamento desde o início dessa crise. Antes mesmo de chegar no Brasil, nós já estávamos preparando o estado do Paraná para uma descentralização da saúde. Isso, na verdade, começou já o ano passado, fazer com que a saúde pública do estado ficasse mais próxima das pessoas, evitando que as pessoas tivessem que andar 300, 400, 500 quilômetros de ambulância, que é o que acontecia aqui no estado devido a uma centralização de atendimento da saúde na capital. E esse planejamento já acontecia o ano passado, era uma estratégia do governo, do nosso governo, e com essa pandemia, o nosso estado acabou já estando mais organizado nesse sentido desse atendimento. Estamos fortalecendo a parceria com os hospitais filantrópicos, com os hospitais privados, enfim, nos organizando para que gradativamente, conforme esse vírus vá crescendo a sua infecção nas pessoas, a gente vai tendo a oportunidade de curar, de uma maneira, tratar essas pessoas de uma forma com muita qualidade. Essa questão política é um ponto de vista do presidente, nós respeitamos, nós temos governadores se posicionando de uma outra maneira, e aqui no Paraná nós optamos também de fazer esse isolamento social de forma gradativa e também com muito planejamento. Por exemplo, as nossas indústrias aqui no estado, elas estão trabalhando de forma normal. Porto de Paranaguá, por exemplo, bateu o recorde hoje em número de caminhões levando ali cargas para fazer a exportação. Vamos bater um recorde esse ano, no mês de março, comparado ao mês passado, do ano passado. Então, esse planejamento existe. O que nós fizemos quando essa epidemia começou a acontecer aqui no Brasil é pontualmente ir segurando alguns setores onde existia um fluxo de pessoas muito grande, como shopping center, academia, enfim, onde não existia um controle ali desse volume de pessoas convivendo no mesmo local. Isso tem dado certo aqui no estado. Claro que alguns prefeitos acabaram tomando medidas um pouco mais drásticas, fazendo isolamento, enfim, mas o Paraná continua tendo o seu encaminhamento econômico de uma forma gradual e importante, O estado não parou, isso é o mais importante. Nós temos os dados hoje consolidados. O Paraná é o estado do sul do Brasil com menos infectados e com um volume de testes muito grande. Nós temos buscado nos inspirar na Alemanha, na Coreia do Sul, países que têm feito muito teste. Claro que dentro de uma limitação de testes que tem na praça para serem feitos, mas essa medida tem dado um bom resultado. E também somos o único estado do Sul, por enquanto, e Deus ajude que isso permaneça, se Deus quiser, por um bom tempo, nenhum número de mortes. Então, aqui nós temos feito esse isolamento social de forma gradativa e planejada e, acima de tudo, nós temos conversado com os setores. Quando nós fomos tomar a medida de fazer com que os shoppings fossem fechados, nós conversamos profundamente com os empresários do setor, acaba tendo até uma motivação solidária do próprio meio, vamos dizer assim, econômico que vai ter esse fechamento. E agora, dia a dia, a gente vai analisando o que deve ser aberto e o que deve ser fechado. Governador, boa noite. Eu vou seguir nesse assunto porque o senhor citou aí diálogo com o setor, solidariedade, engajamento. A minha pergunta é, quando o presidente da República, de forma tão enfática,
condena a quarentena e cobra a retomada de diversos setores, em especial o comércio, ele não acaba desestimulando esse tipo de comportamento? Hoje, a hashtag Chega de Quarentena estava entre os 5 assuntos mais comentados do país. Enquanto o presidente concedia a entrevista, chegou a ser o terceiro. Neste caso, a sinalização do presidente como líder não preocupa o senhor, que está tentando aí manter um planejamento no seu estado? Veja, é natural que o peso da fala do presidente da República, ele reflete na vida de muitas pessoas e automaticamente os setores acabam se motivando a querer tomar decisões para voltar à normalidade. Nós temos buscado fazer essa compreensão e levar isso a toda a população de que é necessário haver o isolamento. Isso não quer dizer que todas as pessoas têm que ficar dentro de casa. Nós não aqui no Paraná não decretamos a quarentena exigindo que todas as pessoas fiquem dentro de casa. Nós estamos fazendo isso, como eu falei há pouco, de forma gradativa. Eu entendo também, de certa forma, o posicionamento do presidente com a preocupação com o setor econômico, né? Nós estamos já tendo muito prejuízo e muitas pessoas já estão sem renda, já estão com dificuldade financeira e não tem outro mecanismo para tocar o seu dia a dia. Mas o mais importante, na minha visão, neste momento é ter um planejamento, um foco. Nós lançamos um grande pacote social há 2 dias atrás, 400 milhões de reais de investimento na área social para dar um amparo, em especial para as pessoas de baixa renda. Amanhã vamos lançar um pacote econômico bem robusto, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o autônomo, a mulher que é empreendedora, o micro e pequeno empresário, tudo isso sendo pensado. Eu acho que neste momento o mais importante é ouvir as autoridades na área de saúde. Nós temos aí o ministro Mandetta, que tem ido muito bem. Eu tenho meu secretário de saúde, que é o Dr. Beto Preto, que é de carreira do Ministério da Saúde, já foi gestor público como prefeito, tem um conhecimento vasto. E nós estamos seguindo essas recomendações com muito tato, mas acima de tudo com muito planejamento. E claro, pedindo a paciência para os homens públicos nesse momento, para os políticos, todos os atores políticos, porque a prioridade neste momento para o Brasil é cuidar, preservar vidas e também evitar com que a gente entre num colapso econômico. Falando em preservar vidas, o que o senhor acha dessa decisão do Ministério da Saúde de centralizar a questão dos respiradores, que são tão importantes nesse momento? Veja, Mona Lisa, realmente os respiradores hoje passou a ser um produto aí de grande valia, né, para toda a área de saúde, em especial para as UTIs. O Ministério da Saúde tem buscado fazer essa repartição de equipamentos, vamos dizer assim, por todo o Brasil. Nós temos recebido alguns equipamentos, claro que a demanda é muito maior. O estado hoje do Paraná é um estado que tem uma capacidade boa em termos de UTIs. Nós temos aí o dobro, para vocês terem uma ideia, um dobro de UTIs que a Itália tem. Hoje mesmo anunciei mais 317, a contratação de mais 317 UTIs, uma parceria com a iniciativa privada, com os hospitais privados, com os hospitais filantrópicos e também a rede pública de saúde do estado do Paraná. Nós vamos passar de 3.500 UTIs, que é um volume muito bom, claro, dentro de uma normalidade desse planejamento que nós temos de combate ao coronavírus. Veja, o Ministério da Saúde tem a preocupação de fazer com que esses equipamentos possam ser repartidos de uma forma igualitária e, em especial, colaborando com os estados que precisam desses equipamentos com mais urgência. Né? O caso do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos estados que estão com essa epidemia muito mais avançada. Mas fica também o nosso registro. Eu, inclusive, na reunião com o ministro Mandetta, quando os governadores do Sul estiveram reunidos com o presidente e o ministro estava junto, eu sugeri, inclusive ao ministro Mandetta, para que esses recursos, não só equipamentos, mas os recursos também pudessem ser feitos através de uma repartição aí igualitária entre os estados. Governador, o governador João Dória chegou a dizer numa reunião que teve até discussão com o presidente que o estado de São Paulo iria à justiça se houvesse confisco, né, de respiradores que estão sendo usados aqui. O senhor cogita medida semelhante caso haja alguma requisição a equipamentos aí no Paraná?
Não, nós não temos buscado ter uma medida mais drástica de confiscar equipamento, produtos de IPIs. Temos buscado o mercado, claro que dentro de um preço justo. O que acontece realmente é que existem empresas que têm abusado neste momento de crise da saúde em termos de preço. Nós temos visto aí, um exemplo é o álcool em gel, que está escasso em todo o Brasil, e algumas empresas acabam abusando da sociedade nesses preços. Nós temos sido rigorosos na fiscalização. O nosso PROCON tem atuado aí de forma muito firme, inclusive com as cidades caçando alvarás, fechando empreendimentos, comércio que por algum motivo vem abusando da sociedade. Mas não é o perfil do Estado de querer fazer qualquer tipo de confisco. Nós temos buscado o mercado e tem empresários que representam aí marcas e produtos que entendem a necessidade dos estados nesse momento e fazem preços justos. E também buscado fornecedores internacionais. Hoje a Coreia, a China são aí os grandes fornecedores desses produtos de IPIs que tem uma alta demanda, em especial para os agentes de saúde, e o Estado do Paraná tem buscado construir com essas trades de representantes esse bom encaminhamento na compra com preço justo. Governador, em relação aos quartos, aos leitos de hotel que o governo estaria comprando em algumas cidades para os profissionais da saúde, eu gostaria de saber se isso de fato está acontecendo, como e qual é o tamanho dessa medida. Veja, Mona Lisa, na verdade existe um clima de muita solidariedade aqui no estado do Paraná, onde os empresários têm participado. Nós temos aqui um grande exemplo hoje no Paraná dos poderes estarem se ajudando. Nós tivemos ontem, essa semana, a ajuda do Tribunal de Justiça, tirando o recurso deles, né, e repassando para a saúde do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná contribuindo com a saúde do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos numa solidariedade em combater o vírus Covid-19. E existem empresários também que têm colaborado com isso. Nós estamos recebendo uma série de doações de hotéis, não só de hotéis, mas clínicas de estética que têm UTIs, enfim, mas também de hotéis para que o governo possa usar da melhor maneira possível. Nós estamos usando, nós já fizemos inclusive a vistoria em um desses hotéis, para que os profissionais de saúde possam ter ali o seu descanso. Como a gente sabe que eles estão sobrecarregados e vão ficar ao longo desse período de epidemia ou de pandemia, esses profissionais vão precisar de algum momento descansar e descansar bem. E até para que eles evitem de ir para suas casas e acabe aí contagiando por algum motivo filhos, avós, pais e assim por diante. Então, o cuidado do governo do Estado com o bem-estar do profissional de saúde. Isso já está sendo feito no Paraná, nós estamos fazendo em outras cidades do nosso estado. Curitiba já tem um hotel preparado para isso, temos hotel em Londrina, enfim, são vários empreendimentos preparados que nós estamos colocando à disposição do profissional de saúde. Governadora, Mona Lisa instituiu essa pergunta aqui na primeira entrevista com colegas do senhor e eu tenho repetido porque considero de importante serviço público. O senhor disse que tem cerca de 300 leitos de UTI contratados, né, para serem entregues. Minha pergunta é, qual é a situação hoje de leitos para o atendimento de pacientes que porventura venham a ser infectados com a Covid-19 no estado, e esse cronograma de expansão, ele se encerra quando? Olha, o cronograma de expansão, ele se encerra quando a epidemia ou a pandemia, ela for diminuindo, né? Nós temos que acompanhar, como eu falei, dia a dia, gradativamente e tomando as decisões, mas, acima de tudo, planejar muito bem a saúde. Hoje nós temos um planejamento A, B e até o C, caso extrapole de uma forma inimaginável o coronavírus no estado do Paraná e no Brasil. Então, nós estamos organizados. Nós temos hoje cerca de 3.000 leitos de UTIs, entre o sistema hospitalar do Estado, mais os hospitais filantrópicos, que tem uma boa rede aqui no Estado e são bons hospitais, Santa Casas e assim por diante, e os hospitais privados. Essa contratação que nós fizemos hoje de mais 317 nesses mesmos hospitais e espaços. Nós não estamos aqui, neste momento, fazendo hospital de campanha, nós estamos usando esses mesmos hospitais, os mesmos espaços físicos e ampliando a sua capacidade de atendimento com novos equipamentos. E também
nesses 317, nós estamos com a possibilidade de, se caso venha a crescer muito a necessidade de UTIs, em 10 dias eles já estão prontos. E assim sucessivamente. Nós temos já a possibilidade, sem ter que fazer hospital de campanha, como outros estados estão fazendo e que, sem dúvida, vai colaborar bastante, chegar a 650 novos leitos, além daqueles que nós já temos instalados. Então, é uma boa capacidade. Claro que saúde você nunca tem, vamos dizer assim, um modelo perfeito, mas hoje o Paraná ele está preparado para esse enfrentamento.